Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas que geralmente as pessoas pobres fazem e os ricos dificilmente fazem ou nunca fazem. E se você é uma dessas pessoas, fica ligado aí em algumas coisas que você pode estar cometendo no seu dia a dia que você pode estar mudando. Eu sou Robson Andrade, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Antes de nós irmos para o assunto desse vídeo, eu tenho que lembrar vocês que aí no primeiro link deste vídeo ou no comentário fixado, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito, onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro, até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garanta seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. Quando falamos das atitudes que as pessoas possuem, quando eu falo da pobreza, eu não digo diretamente, né? Eu não estou atacando as pessoas pobres, pois é a realidade de muitas pessoas, ainda mais se tratando de um país igual o nosso e na situação que muitas pessoas vivem hoje. Mas quando eu falo da questão da pobreza, pessoas pobres, eu estou falando diretamente sobre as pessoas que possuem uma mentalidade pobre, as pessoas que têm uma mentalidade de escassez, não as pessoas que são diretamente pobres porque não possuem dinheiro. Às vezes é consequência a questão da pobreza, principalmente por causa da sua mentalidade. Às vezes você pode ser uma pessoa que possui dinheiro, você tem uma boa renda, mas que você não sabe administrar bem a sua própria renda e você consequentemente acaba se endividando e se transformando em uma pessoa pobre. Por quê? Porque a sua mentalidade não está pronta para cuidar do seu próprio dinheiro. Isso é um dos exemplos do que seria uma mentalidade pobre. E quando eu falo em geral, ainda mais sobre esse assunto desse vídeo, eu estou falando sobre as pessoas que possuem essa mentalidade e sobre os erros que essas pessoas de mentalidade pobre fazem, que outras pessoas que têm sucesso, pessoas bem-sucedidas, jamais cometem esses mesmos erros. O primeiro erro, ou a primeira coisa que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem, é fingir serem ricas. Isso aí é bem comum. Se você observa muito isso, você vive conectado às suas redes sociais, seja Instagram, Facebook, com certeza você conhece alguém que essa pessoa quer ser rica ou ela finge ser rica, porque geralmente ela tem um padrão de vida diferente do que ela mostra para as pessoas que estão ali. Às vezes pela preocupação de ser aprovada, né, em um determinado grupo. Às vezes a pessoa se preocupa assim com a questão de andar bem vestido, com roupas de marca, paga muito caro para ter boas peças de roupas ali que ela acredita que vai transformar a vida dela e vai mudar o jeito que as pessoas olham para ela a partir daquele momento. E assim também elas vivem comprando aquilo que está fora da realidade dela. E é claro que vem em consequência de tudo isso, dívidas, muitas vezes outros problemas que ela se endivida de várias formas, se envolve em empréstimos, faz empréstimos para poder comprar carros caros, roupas caras, tênis, calçados caros ou joias e assim sucessivamente. Com certeza você conhece alguém que também já fez esse tipo de coisa ou tem ou age dessa forma. A segunda coisa que as pessoas de sucesso, bem-sucedidas, as pessoas ricas geralmente não cometem é ter pressa, né? Ser apressada para realizar os seus objetivos, os seus sonhos. Muitas vezes as pessoas acreditam que o mais importante de primeiro momento é realizar, é comprar por exemplo, é claro que isso aí é pessoal, de pessoa para pessoa. Comprar uma casa, por exemplo, muitas vezes as pessoas não analisam de forma geral. Na internet, se você for pesquisar, existem muitas pessoas que dizem vale a pena comprar uma casa, outras pessoas dizem não vale a pena pagar aluguel. Isso eu diria que depende de duas coisas. Primeiro, qual é a sua renda? A sua renda é uma renda que te garante pagar aluguel a sua vida inteira e não se preocupar com a questão de ter que mudar ou não em qualquer momento? Você tem uma liberdade financeira que te permita viver de aluguel sem precisar comprar ou gastar dinheiro em casa? Ou a sua realidade financeira está fora disso? Isso seria um dos pontos que você deveria observar. E outro ponto que também é interessante de ser analisado simplesmente antes de antecipar um sonho, eu diria que às vezes você antecipa um sonho, mas você paga muito caro para antecipar. Não tem-se um planejamento antes de simplesmente comprar um apartamento, uma casa, se endividar por 40, 50 anos da sua vida e muitas vezes não conseguir, até pela falta do próprio dinheiro para pagar. Se trata principalmente da questão de não se planejar, porque se você for analisar, por exemplo, na questão de é mais fácil para você pagar 2,5 de aluguel, R$1.500, R$2.000 de aluguel e não ter problema ou não se preocupar porque você tem uma renda que te permita fazer isso, ou é mais fácil você ter uma renda limitada ali e você sabe ou tem certeza de que é difícil para você conseguir pagar um aluguel e pagar um financiamento ao mesmo tempo, ou simplesmente futuramente você está preocupado com a questão de não ter um local próprio como muitas pessoas acreditam. E aí você tem que analisar, vale a pena às vezes eu pagar muitos juros para possuir algo já de imediato, ou eu posso me planejar, esperar um pouco mais e quem sabe pagar uma parte à vista, ou esperar as taxas de juros baixarem para que eu possa fazer um financiamento mais leve para o meu bolso. Então esse tipo de pensamento de escassez, esse pensamento de não ter a paciência, eu diria, de esperar o momento certo, não o momento certo
certo, né? Mas um momento mais propício que te evite perder de alguma forma mais dinheiro ou de ter até o risco, né, de se envolver em algo que você não consiga manter por um longo período. E assim você acaba perdendo de todas as formas. É outro exemplo de antecipar, de ter pressa para realizar os seus objetivos. E seria no caso também o terceiro erro, né? A terceira coisa que as pessoas bem-sucedidas não fazem. Elas não ficam presas aí simplesmente pensando no presente, que é o que muitas pessoas fazem. Elas simplesmente gastam o pouco que elas recebem todos os dias com coisas aleatórias, às vezes que elas nem necessitam, e esquecem do futuro, esquecem de se planejar, de fazer um planejamento pensando, por exemplo, para daqui a 3 anos, o que ela deseja, o que eu desejo fazer daqui a 3 anos, ou o que eu quero conquistar daqui a 3 anos. É um exemplo da falta de planejamento. E simplesmente viver pensando no agora, no hoje, e não olhar para o futuro, não buscar ter uma segurança no futuro. Porque afinal, é claro que o futuro não é garantia para ninguém. Eu posso estar aqui hoje, eu posso estar nesse momento falando com vocês e daqui a meia hora eu posso não existir mais. Isso é um risco que todos nós, não é só eu, é todos nós, seres vivos, estamos expostos. Mas isso não justificadamente poderia dizer que seria a forma de justificar e não pensar no futuro. Porque no futuro eu quero estar lá. Eu tenho certeza que muitas pessoas também querem estar lá no futuro. Quer estar daqui a 20 anos, quem sabe em outra realidade, em outro momento da vida. E isso é pensar no futuro. E não só ficar preso ao hoje. Ah, eu vou fazer o hoje, eu vou gastar tudo hoje, eu vou fazer, sei lá, eu não vou fazer nada hoje porque não compensa olhar para o futuro. Claro que compensa. É um risco, mas é melhor se arriscar pensando em algo no futuro do que correr o risco sem fazer nada, simplesmente de braço cruzado. A quarta coisa que as pessoas também fazem muito, principalmente pessoas de mentalidade pobre, gastam muito do seu tempo. Elas gastam tempo, o tempo inteiro, melhor vamos dizer assim. As pessoas gastam muito tempo com o próprio tempo. Um exemplo, pessoas geralmente se acomodam mais, pessoas que têm a mentalidade de pobreza acreditam que é muito mais fácil ela gastar 3 horas, 4 horas do seu dia assistindo uma partida de futebol, um programa, um BBB, do que às vezes gastar 1h30 fazendo uma atividade física, estudando, aprendendo algo, enriquecendo a sua mente com a leitura. Isso são exemplos do que pessoas com uma mentalidade rica ou pessoas que são realmente bem-sucedidas praticam. Muitas delas leem um livro inteiro praticamente quase um dia. Outras leem durante o seu dia, elas estudam, elas pesquisam sobre determinados assuntos para se aperfeiçoar cada vez mais. Isso aí enriquece o seu conhecimento, te agrega valor, te agrega experiência, te agrega ferramentas que te facilitam, quem sabe, atingir ou se comunicar melhor. São exemplos do que uma leitura, por exemplo, traria. É claro que existem outras diversas coisas que você pode estar fazendo durante o seu dia a dia. Não só diretamente uma atividade física, uma leitura. Existem infinitas coisas que agregam valor a si próprio e que você poderia muito bem estar aproveitando mais do seu dia. A quinta coisa que as pessoas de mentalidade pobre também fazem é culpar terceiros, né? Culpar outras pessoas muitas vezes pelo seu fracasso. É muito mais fácil eu culpar alguém, eu justificar para alguém, pôr a culpa em alguém que algo deu errado, que eu queria fazer, eu estava fazendo, do que para mim próprio. As pessoas bem-sucedidas, as pessoas que têm uma mentalidade diferente disso, uma mentalidade de prosperidade, elas não ficam justificando ou querendo justificar nada para ninguém. Elas não vivem querendo justificar a culpa. Um exemplo, se deu errado no meu emprego, é culpa do meu colega de trabalho que me queimou, vamos dizer, como as pessoas falam, que me queimou ali e por isso eu fui mandado embora. Ah, eu não fui promovido porque fulano me sabotou a minha vaga e vice-versa. Isso são exemplos do que seria culpar os outros por algo que você poderia estar fazendo melhor e, é claro, sendo visto, né? Aquele que faz as coisas com capricho, aqueles que fazem com esforço de verdade, elas são vistas. As pessoas que fazem isso são notadas em algum momento. Muitas vezes você não, às vezes acredita que não no imediato, mas em algum momento você vai ser notado sim. Que basta para as pessoas se comprometerem e assumir as suas próprias responsabilidades muitas vezes. E aí elas podem sim tomar atitudes e não esperar uma justificativa ou pôr justificativa em ninguém. Isso seria um exemplo. A sexta coisa que as pessoas de mentalidade pobre também faz, dando sequência à última que eu falei, é realmente esse fato de esperar as pessoas ajudarem. Eu preciso de ajuda. Ah, eu preciso de um emprego, eu preciso de alimento, eu preciso de dinheiro. Eu vou esperar alguém chegar e me oferecer dinheiro? Será que eu realmente tenho que ficar dependendo das pessoas para crescer, para fazer algo mudar na minha vida? O mais inteligente de se fazer é puxar essa responsabilidade para si próprio. Eu não preciso esperar que ninguém bata no meu ombro e diga, cara, você é bom, ou você é isso, você é aquilo, você é bonito, você é feio, enfim. Qualquer coisa que seja que a pessoa diga para você. Nós não precisamos esperar ninguém chegar e falar isso para você. Nós devemos tomar atitude e fazer acontecer. Planejar, né? Estudar, planejar e executar. É simplesmente esse ciclo rápido.
planejou, colocou em prática, executou e acabou. Se der errado, tenta de novo, analisa onde foi que deu errado e, é claro, refaz todo o caminho novamente. Em algum momento vai ter que dar certo, vai ter que ter outro resultado. O resultado de uma partida, de um jogo, nunca vai ser 1 a 1 ou 0 a 0, ou nunca vai ser 1 a 0 também. Muitas vezes o lado muda. E assim, para nossa vida também, isso não muda de forma alguma. A nossa vida em si também, o resultado ele vai mudar todas as vezes que tiver que acontecer. A sétima coisa que as pessoas de mentalidade pobre geralmente não fazem é não se planejar. É consequentemente não olhar um pouco para o futuro, como uma das coisas que eu já comentei antes. Elas simplesmente não se planejam, às vezes não só na questão financeira, mas na vida de um geral. As pessoas que não se programam e não procuram ter uma rotina saudável na sua vida, às vezes simplesmente foi, trabalhou, voltou, ela não pensa em possuir algo que vai agregar para a própria vida dela futuramente, ela não se planeja, ela não tem o controle de para onde o dinheiro dela vai, com o que ela gasta ou quanto ela tem guardado para uma futura reserva de emergência, por exemplo, que seria para possíveis ocasiões que aconteçam, algumas coisas que podem acontecer e está fora do seu controle, mas é claro que o dinheiro vai te ajudar a resolver de alguma forma, e simplesmente não tem o planejamento de nada, não se planejam, não tem o plano, né? Não possuem planos de futuramente fazer uma viagem, comprar o seu imóvel, o seu carro e vice-versa. Isso é não se planejar, coisa que geralmente as pessoas bem-sucedidas, né? Grandes empresários, essas pessoas que trabalham, que cuidam de negócios, elas pensam diferente, elas estão fazendo hoje, mas a sua mente, a sua programação já está planejada para os próximos 2, 3 anos. Elas já têm objetivos lá para outros períodos também. A oitava coisa que as pessoas geralmente também cometem, as pessoas de mentalidade pobre cometem, é não buscarem oportunidades. As pessoas geralmente ficam presas àquela questão que eu falei. Poxa, deu errado, é o fim para mim. Será se é realmente o fim? Será se eu não tenho nada aqui dentro disso que deu errado que eu possa absorver e levar como lição, aprendizado e não ter que fazer novamente? Você pode errar, todo mundo erra. As pessoas erram, nós não somos máquina, né? Vamos dizer. Todos nós erramos, mas também acertamos. E o mais interessante é sempre buscar acertar mais do que errar. Assim funciona em tudo. E um jogo também, quando você quer ganhar, para se ganhar você tem que acertar. Quando você erra mais do que ganha, consequentemente você perde. E assim sucessivamente. Não buscar oportunidades é olhar simplesmente para os fracassos que vão acontecer na sua vida e não acreditar ou não buscar novas oportunidades. Até dentro, né? Dentro dos erros ali, dos fracassos, existem oportunidades. E as pessoas que têm uma mentalidade diferente, elas procuram as oportunidades que existem dentro desses momentos de fracasso, desses momentos que teoricamente elas foram derrotadas, e não deixam isso como uma limitação para si próprio. A nona coisa que as pessoas também fazem muito e cometem é que as pessoas fogem da culpa. Dificilmente as pessoas assumem os seus erros. Muito mais fácil eu disfarçar ou criar todo um contexto para que eu fuja, né, daquela responsabilidade de assumir algo que não deu certo. É simplesmente fogem daquilo que deu errado para que não possam ser consideradas culpadas, ou elas mesmas não conseguem absorver o sentimento de culpa. Dificilmente alguém quer se sentir culpado. O sentimento de culpa, eu diria que ele é bem chato muitas vezes, né? Você se sentir culpado por algo que muitas vezes influencia a vida de outras pessoas dá errado. Isso aí faz parte da vida de todos nós. Mas e se eu aprender a absorver a culpa e consertar isso? Poxa, eu errei, eu estou errado, eu sou culpado, eu errei em tal coisa, mas agora eu sei onde eu não preciso errar novamente, eu sei onde eu preciso acertar, e assim dar continuidade para a vida. Às vezes é difícil para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que têm uma mentalidade escassa, a mentalidade de pobre. As pessoas com esse tipo de mentalidade são pessoas que dificilmente mudam ou prosperam na vida, porque ficam presas simplesmente a essas questões, seja a questão de fingir ser rico, seja na questão de viver com pessoas que também têm uma mentalidade assim, seja com a questão de gastar muito o seu tempo e não aproveitar de boas coisas. Todas essas coisas que eu falei são exemplos bem fáceis aí de lembrar que pessoas de mentalidade pobre geralmente praticam. E é claro, a décima e última coisa que as pessoas fazem geralmente de mentalidade pobre é o convívio, né? Quando você vive em meio a pessoas que possuem uma mentalidade igual à sua ou pior que a sua, consequentemente você vai absorver aquilo. Se você vive em um grupo de pessoas, você tem uma mentalidade de certa forma e as pessoas em sua volta possuem, né, de 10 pessoas que você convive, todas elas têm uma mentalidade igual, consequentemente você vai absorver isso para você também. Se elas te ensinam, te mostram um caminho para você não prosperar, você também não vai prosperar, porque você absorve aquilo. Isso aí não é só teoria, existem pesquisas que mostram que você é influenciado com uma boa parte das pessoas que você também convive. Se você convive com pessoas que te impedem de prosperar, não te mostram ou não te ensinam nada que mude sua vida, é claro, consequência, você também não vai estar mudando nada. E assim, consequentemente, todas as outras coisas também na sua vida são influenciadas por essas pessoas. Então, muitas vezes, olhar, ter noção das pessoas que você acompanha, que você convive, você às vezes
fala sobre sua vida é importante. Não só isso, mas as outras coisas também. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu deixei para vocês. Peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, não é um inscrito do canal, que você se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei para ajudar o canal a ser mostrado para mais pessoas no YouTube. E é claro, também comenta aí qual desses pensamentos, né, qual dessas coisas aí você acredita que mais prejudicam as pessoas, quando se fala, é claro, da mentalidade escassa, da mentalidade de pobreza. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.